colocar uma pergunta: o que é Brasil, o que é ser brasileiro, em que é que o Brasil tem modelos e paradigmas que são nossos, que não são réplicas da Europa. Eu vou dar a você uma coisa muito interessante. É depois da Primeira Guerra Mundial que você descobre o gênio do Aleijadinho. É depois da Primeira Guerra Mundial que você descobre a importância da escultura barroca mineira. É depois da Primeira Guerra Mundial que você passa a valorizar Ouro Preto. É depois da Primeira Guerra Mundial que você diz que o que houve de movimento arquitetônico, musical, artístico no Brasil não era uma caricatura de má qualidade de uma periferia portuguesa, uma periferia europeia chamada Portugal, mas era sim vitalidade de uma nova civilização, de uma nova cultura que estava nascendo dentro do Brasil. Você encontra um pintor como de Cavalcante vendo a sensualidade e a beleza na mulata. Você vê um pintor como Portinari olhando as mãos e os pés dos trabalhadores do café. Você vê uma Tarsila deslumbrada com a cultura pré-cabalina, quer dizer, com os elementos que sobrariam da iconografia e da lenda indígena. Se você for para a literatura, você encontra Macunaíma. Depois, por exemplo, vem o Sérgio Buarque, vem o Faoro. Na verdade, o Gilberto Freire faz uma leitura absolutamente deslumbrante das raízes da elite ou do corpo social brasileiro. Você tem uma redescoberta do Brasil. Por quê? Porque o paradigma europeu deixou de nos ofuscar. Eu estou pegando a cultura para te dizer o seguinte: a economia sozinha não vai para lugar nenhum. O que eu estou querendo chamar a atenção é que 1930, que é de certa maneira aonde há o marco fundamental para entender o Brasil de hoje, não cai de paraquedas. Há um dos traços positivos de que 30 recebeu do passado, que é um traço pouco citado, que é o seguinte: o complexo de café era um complexo nacional. Ou seja, todos os protagonistas da economia do café eram nacionais. Os donos da terra, os donos das empresas agrícolas, por conseguinte, as ferrovias que transportavam café tinham sido incorporadas às capitais paulistas. O Porto de Santos, que era o principal porto, era operado por uma companhia brasileira, chamada Companhia Docas de Santos. Os bancos eram os bancos cafeeiros. Daí vem a trajetória de alguns dos bancos que ainda são fortes hoje no Brasil. Eu diria a você que o complexo cafeeiro nos condenava à condição de primários exportadores, mas não nos condenava à situação de banana república, nem de enclave de capital estrangeiro. Era capital nacional que dominava o complexo cafeeiro. Quando vem a crise de 1929, Getúlio Vargas, que assume o Brasil em sucessão aos oligarcas do café, do acordo café com leite, Getúlio Vargas faz uma política de defesa da cafeicultura, que, de certa maneira, correspondeu a grande parte dos anseios dos mesmos cafeicultores. Não é? O que é que Getúlio fez? Impediu que o preço do café fosse totalmente desmantelado, retirando todo o excesso de produção, queimando, a famosa queima do café, e perdoando a dívida dos cafeicultores e jogando para frente a dívida dos cafeicultores. O Estado brasileiro, antes de 30, ele era um Estado antissocial. Não era um Estado voltado para a gestão da população, para o bem-estar da população. Pelo contrário, era um Estado voltado para reprimir,
aspectos não aceitos pela burguesia agrária como aspectos dignos da dinâmica política. A dinâmica política é isso aqui, nós somos donos desse aparelho que tem que controlar o câmbio, que tem que conseguir empréstimos externos para a gente financiar a nossa produção, nós é que geramos a riqueza, o Estado é nosso. A velha oligarquia ligada ao café com leite não tinha mais nada para dizer para o país. Ela estava tecnicamente quebrada. Ela não havia construído salvaguardas em relação à crise mundial. Quem vai fazer as salvaguardas? São novos gestores, leia, Vargas e os tenentes. Esses novos gestores vêm com a ideia seguinte: o Estado tem que ser reciclado para se converter em elementos de industrialização. Que isso está na cabeça de Vargas de maneira absolutamente clara, não tem a menor dúvida. O que aconteceu na política em 30? Foi uma reação forte ao federalismo introduzido pela República e que tinha realmente reduzido em muito digamos, o poder do governo central em governar o país. Quer dizer, quem mandava no país eram os presidentes de província, de estados, como se chamava na época, e o presidente da República tinha muito menos poder do que estes governadores ou presidentes de província. Quando ele chega no Rio de Janeiro, vindo do Rio Grande do Sul, na Revolução de 30, ele faz um discurso, belíssimo, aliás. Aliás, só um parênteses, ele redigia todos os discursos dele. Certo? Ele faz um discurso e diz, olha, que nós precisamos, ele não diz assim, eu vou dizer com essa... Ele diz, nós precisamos montar a indústria pesada, que significa, antes de tudo, o aço, a eletricidade, petróleo, que são as grandes, conforme vocês sabem, são as grandes aquisições da chamada Segunda Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XIX. Nós não tínhamos nada. Nós estávamos ainda com têxtil, com vestuário, com calçado. As grandes coisas, o aço, eletricidade, petróleo, química pesada, que é a chamada química da soda e do cloro. Tudo isso ele diz, nós precisamos fazer. O Complexo Cafeeiro se localizou em São Paulo e fez crescer a metrópole de São Paulo. A partir da metrópole, você teve um desenvolvimento metropolitano que incentivou o comércio, os bancos e a indústria leve. Então, na verdade, a indústria leve já data do modelo ainda cafeeiro. E a partir de 30, há um rearranjo das oligarquias, mas passa, na verdade, a pesar mais a classe dominante, por exemplo, paulista. A burguesia passa a pesar mais e uma nova classe média que estava surgindo também passa a pesar mais. Com isso, você está construindo uma estrutura social que permite, finalmente, você se industrializar e desenvolver-se a partir do mercado interno. Claro que não era um mercado interno de massas, porque, objetivamente, a incorporação da massa rural à massa urbana é um fenômeno a partir da década de 50, e aí é muito rápido. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional... Na mesma declaração de Vargas, declarando o fechamento do Congresso, ele expõe um projeto de desenvolvimento nacionalista para o país muito forte. Quer dizer, foi um jogo extremamente inteligente, que Vargas e seus aliados fizeram, fez com que se fechasse o país do ponto de vista político, eliminação total dos direitos políticos, restrições aos direitos civis, mas com uma proposta de desenvolvimento. Nós todos temos muita dificuldade de falar de Vargas, porque ele foi ditador. Entretanto, Vargas é o grande construtor do Estado brasileiro. Não há nenhuma instituição, salvo o Banco Central, que é uma construção da ditadura militar, não há nenhuma outra instituição que não tenha o toque varguista. O grau de atuação
do Estado em orientando as forças econômicas e sociais e até criando-as. Tem poucos paralelos no mundo chamado subdesenvolvido. O que é importante insistir, tá certo, é que esse projeto ele começou a habitar os sonhos e as expectativas dos trabalhadores. Havia lugar na estrutura do Estado que Vargas construiu para o trabalho organizado. Para a dinâmica da política e do projeto varguista, o que foi importante é que essas pessoas tinham a expectativa de ser incorporadas. E o que o Vargas criou, além do direito do trabalho? Um mecanismo de luta por esses direitos, tá certo? Que eram sindicatos. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho um ano de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Quando o Brasil entrou na guerra e ele começou a perceber, entrou na guerra ao lado dos aliados. E naquele momento já estava bastante claro que a probabilidade de vitória dos aliados era grande. No começo não. E aí ele já começou a antecipar. Isso aqui vai ser redemocratizado, eu tenho que criar novas bases de poder. Vargas, quando negocia com os americanos, no chamado Acordos de Washington, Vargas troca, o Brasil não terá partido excessivo da condição da Segunda Guerra em relação a café, em relação a manganês, em relação a minério de ferro, em relação a açúcar, borracha. O Brasil assume o compromisso de segurar esses preços em troca do governo americano garantir prioridade absoluta à fabricação dos equipamentos do que vier a ser Volta Redonda. Quando finalmente o Roosevelt vem aqui e pede que lhe cedam a base de Natal. E em troca o Getúlio pede a siderúrgica. Eles se comprometem, mas a verdade é que eles só montam a siderúrgica no pós-guerra. E no pós-guerra tem um período liberal curto, que é o período do Dutra, com o Bulhões na Sumoca, etc. É um período liberal. Passado esse período, o segundo Getúlio, que se elege pelo povo, aí já não é uma ditadura, é um homem eleito pelo povo, e com a plataforma popular. O segundo Vargas, eu estou dizendo Vargas já presidente constitucional, faz algumas coisas espantosas nesse país. Ele, no fundo, vai equacionar fontes de financiamento para a infraestrutura. Opta por energia elétrica pesadamente, equaciona a questão do petróleo, com o monopólio estatal do petróleo com a Petrobras, e Vargas opta definitivamente por um modelo rodoviário, que é um modelo de integração do país. Então ele, na verdade, faz não só as instituições estatais que apoiarão o grande desenvolvimento, ele dá um aumento prodigioso no salário mínimo, faz um começo de desenvolvimento da indústria automobilística, que é a FNME, a Fábrica Nacional de Motores, a Álcalis, da química pesada, tudo ali entre 50 e 54. Portanto, não é verdade que a indústria pesada só começa em 55 com J. Canal. Ela começa com Vargas, faz a Petrobras e faz o BNDES. Vargas faz um pacto horizontal entre a oligarquia tradicional, atrasada, com os setores mais modernos.
o que se expressa até na engenharia política de Vargas, que é fundador do PTB, com os grupos ditos modernizadores urbanos, com o PSD, que encampa todas as velhas oligarquias periféricas do Brasil. E essa aliança produz uma coisa muito estranha, que é esse Estado desenvolvimentista brasileiro, que é absolutamente moderno em certas dimensões e perfeitamente arcaico e conservador em outras. Carlos Lacerda, que era o jornalista mais talentoso da oposição, escreveu no jornal dele, quando foi lançada a candidatura a Getúlio, escreveu o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato a presidente da República. Se for candidato, deve ser derrotado. Se vencer, não deve ser empossado. Se for empossado, devemos recorrer à revolução para impedir que ele governe. Isso antes dele ser eleito. O Vargas, por causa da Guerra Fria, né, e do acirramento da Guerra Fria, 52, 53, não se esqueçam, né, tinha o macartismo lá nos Estados Unidos, né, a caça aos comunistas era uma coisa mundial, havia uma paranoia internacional em relação a isso, e o Vargas passa a enfrentar internamente no Brasil, né, a oposição dura e pesada de uma direita altamente articulada e altamente golpista, uma direita associada à ala conservadora do Exército Brasileiro, né, altamente anticomunista, todos cientes que o Vargas era um agente do comunismo internacional, tá certo? Assim como o Jango seria também taxado como agente do comunismo internacional, né? A paranoia anticomunista foi muito importante para a construção do ambiente que levaria ao suicídio do Vargas. Não só, né? Junto com isso, veio a coisa da corrupção, veio a coisa, enfim, o mar de lama, aquela coisa toda. O suicídio é um golpe magistral de política. Custou-lhe a vida, mas deu uma lição de política que a história brasileira não registra com essa intensidade. Ele mudou o jogo de forças de uma forma radical. No outro dia, estava todo mundo aplaudindo Vargas, já morto. E aí foi importante porque a continuidade da política varguista em vários tons e aqui e ali com defecções ou com reforços foi assegurada. O período Vargas chegou ao máximo de tensão justamente à véspera do suicídio, né? Quer dizer, a tensão entre o capital nacional e o capital estrangeiro, entre as reivindicações populares também e a posição das elites. O que o Juscelino fez, na minha opinião? Ele usando o capital estrangeiro e também, de certa maneira, permitindo que a inflação ocorresse, ele fez uma conciliação de todos os setores, de alguma maneira, da sociedade brasileira, que permitiu um novo ciclo de industrialização. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. É um período alegre, de bossa nova, cinema novo, tudo tem do diabo, né? Em matéria de arte, literatura, é uma construção de Brasília, abertura do desenvolvimento para o oeste, enfim, é um período muito estimulante. Que meu amigo Darcy Ribeiro escreveu nessa altura que o Brasil ia ser uma democracia e uma civilização original dos trópicos.
E eu realmente acreditei. Até hoje, estamos esperando o original, mas está vindo, viu? Eu acho que agora está vindo. Acho que o sonho do Darcy está chegando. A gente já está se aproximando da ideia dele ter um país desenvolvido, democrático, multirracial. O Juscelino consegue botar a direita golpista, o PCB, parte do PTB, enfim, as forças políticas presentes ali naquele momento, sob o seu projeto de industrialização, aprofundamento do capitalismo, enriquecimento do país, etc. e tal. 5 anos, né? Então, transferir a capital do Brasil, do Rio, para o interior do Brasil, seria a marcha para o oeste que Vargas tentou fazer e não conseguiu. Seria garantir o Brasil, além de Tordesilhas, como uma incorporação efetiva ao desenvolvimento brasileiro. O Juscelino é um nacional desenvolvimentista integral. No caso da indústria mecânica, pensar um modelo onde ele pensa um protagonismo estrangeiro, a montagem do veículo, e um protagonismo nacional a fabricação de autopeças. A visão de desenvolvimento industrial do GEA é perfeita como desenvolvimento em que você tem uma pata de capital estrangeiro e uma pata de capital nacional, e capital do Estado por trás segurando as duas patas. A visão de um tripé econômico com localização social capitalista está forte na visão de Juscelino. Em suma, é o seguinte, o projeto de industrialização que o Juscelino leva adiante, né, que completa a industrialização, nós chamamos isso de industrialização pesada, não só eu, Furtado já tinha chamado e tudo mais, né, é o projeto do Getúlio dentro das condições possíveis. Dentro das condições possíveis. Entram as multinacionais, mas o país é democrático, elas entram sob determinadas regras, vamos deixar bem claro isso. Quando o Brasil entra nos 50 anos em 5, né, no grande sonho brasileiro da mudança, da ruptura com o padrão de acumulação anterior, eu acho que a gente tem uma mudança muito importante, porém, não era um projeto de sociedade, era o projeto das elites urbanas, era um projeto urbano-industrial voltado para fazer do país uma nova potência, uma potência regional, desenvolver as forças produtivas, substituição de importações. E, para isso, todo o arcabouço institucional criado pelo Vargas foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Salário mínimo, a carteira de trabalho, regulamentar, não é, as relações de trabalho, tudo isso foi implantado nesse país na era Vargas. O que se passava nessa época no Nordeste? Esse embate feroz de uma enorme violência dos mais deserdados da terra, que eram os nossos camponeses, sujeitos a relações quase feudais de produção, sem reconhecimento, né, sem sobrevivência, na fome, e que parte vem para cá, para o Sudeste, construir esse projeto de nação novo para uma parte do Brasil, e o resto fica tentando enfrentar justamente o grande latifúndio. E nisso eu acho que nós fomos derrotados. E junto com o desenvolvimento econômico, avança o subdesenvolvimento. É por isso que o Furtado escreveu o desenvolvimento. E o desenvolvimento que ele escreveu aí, 61 por aí, mostrando isso.
tinha havido um longo período de desenvolvimento, mas não tinha acontecido nada com a miséria rural, com as classes camponesas, etc. E que, portanto, você podia reproduzir o subdesenvolvimento à medida que se desenvolvia. Isso se deve a 50 anos de desenvolvimento virado para o mercado interno, mas para as classes médias. Quer dizer, incorporar a massa pobre ao consumo é um fenômeno muito recente. Os governos são conservadores, obviamente, os governos militares. Depois tem os neoliberais, que também são conservadores. E aí não dão nada para as classes subordinadas. É um desenvolvimento econômico muito conservador. Na verdade, é quase uma modernização conservadora. O programa desenvolvimentista brasileiro foi uma modernização conservadora. Ponto final, parágrafo. Ué! A Constituição de Brasília ajudou a provocar o aumento da inflação no período de Juscelino Kubitschek. Houve um descontrole da inflação nos últimos 3 anos de governo e em 1960 ela foi de 30%. O governo Jânio, para enfrentar a insuficiência de divisas, fez em 61 uma maxi desvalorização cambial. Isso costuma ser fatal da inflação e foi. Ela terminou se acelerando e nesse ano de 61 saltou para quase 50%. Eu acho que o Jânio tentou, é uma coisa espantosa, ele tentou acalmar os conservadores, botando em prática um ensaio de política econômica ortodoxa, e ao mesmo tempo procurou agradar os progressistas, colocando em prática uma política externa independente bem acentuada, né? Na verdade, o que ele fez foi se desgastar com a direita conservadora por causa da política externa independente e contaminar a visão da política externa independente pelo apoio que deu aos conservadores. Na verdade, o Jânio percebeu que a sua estratégia não tinha dado certo e lançou mão de um truque tradicional na sua carreira política, que era a renúncia. Só que a renúncia foi aceita. Houve reação militar contra a posse do João Goulart e houve uma crise forte que saiu-se dela com a introdução do parlamentarismo, né, que era algo absolutamente só para realmente evitar que houvesse um golpe militar puro e simples. É votado o parlamentarismo, fica um primeiro-ministério com Tancredo Neves de primeiro-ministro, mas depois tem o plebiscito e é reproclamada a República. Voltamos ao presidencialismo. E aí sim, aí ele tentou pela primeira vez fazer as reformas de base. Esse esforço
extraordinário que realizamos jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Bom, as reformas de base. O projeto era um projeto capitalista, não era um projeto socialista, de revolução socialista, né? Era um projeto de fazer reforma agrária, levar o direito do trabalho ao campo, levar a CLT ao campo, né? Havia um projeto de uma reforma urbana, né, para construção de habitação popular, de infraestrutura urbana, que são todos projetos básicos e simples, né, de consolidação de uma estrutura mínima, né, para a acumulação capitalista. Não estava em jogo a revolução social. Isso não estava no horizonte do Jango, tá certo? Isso estava no horizonte, possivelmente, dos comunistas e de uma parte da esquerda não comunista, socialistas de vários tipos. Você tinha, né, a esquerda no Brasil sempre foi muito múltipla. Tinha até uma esquerda católica bastante militante e importante, né? A esquerda no Brasil, mas os comunistas, sobretudo, que estavam ancorados no movimento sindical e nos movimentos rurais que estavam se estruturando, né, não estavam demandando uma revolução. Não havia condições objetivas. Não há condições objetivas para a revolução no Brasil ainda. E essa era a avaliação dos comunistas. Nós ainda temos que fazer uma revolução burguesa, nacional. Então, o que nós temos que fazer é aprofundar o capitalismo. Para aprofundar o capitalismo, nós temos que ter mercado interno. Para ter mercado interno, nós temos que ter uma reforma agrária. A palavra reforma agrária, né, era visto por esse sistema político profundamente conservador como um projeto comunista. E, como tal, não tinha passagem no país. Os militares não aceitavam essa bandeira, né, como uma bandeira que tivesse a ver com melhoria do bem-estar da população, distribuição de renda, ou que seja. Eles enxergavam nisso a porta da revolução. Então não vai ter. O golpe foi dado aqui no Rio de Janeiro. 64 aconteceu, não é? Porque as elites que contam no Brasil estavam concentradas aqui em São Paulo e em Brasília, estava começando. Porque o poder econômico e o poder, né, a classe média que deu golpe estava aqui no Rio de Janeiro e estava em São Paulo. O golpe, desse ponto de vista, ele pode ser lido como uma quartelada. Né? Não foi porque os militares conseguiram fazer uma razia tanto no movimento sindical quanto nos partidos de esquerda, etc. Enfim, foi um golpe muito efetivo em desmantelar, né, esse projeto que vinha, que era um projeto de ampliação do sistema político. Sem dúvida alguma, havia uma enorme preocupação nos Estados Unidos, depois da Revolução Cubana, principalmente, com a possibilidade da expansão comunista no mundo. E, em particular, na América Latina, que eles consideravam o seu quintal. Isso não tem a menor dúvida que havia essa preocupação. E, por isso, eles atuaram e agiram. Isso está patente nos conselhos que o Lincoln Gordon deu para o Kennedy, etc. Então, isso não há dúvida. Todo mundo achava, eles vão dar um golpe como davam antes, aliados ao DN, não sei o que, depois eles saem e deixam os civis. Agora, esta que foi uma falta de compreensão do que tinha acontecido estruturalmente dentro do Exército, das Forças Armadas, desde a década de 30. Realmente eles se construíram como ator político na década de 30, e com base em doutrinação e com base em grandes expurgos, e o que deu sustentação militar a eles próprios, né, durante o governo, que aí sim, né, a famosa frase do Costa e Silva, desta vez não vamos sair, não vamos entregar o governo aos civis, nós vamos ficar.
A previsão era que houvesse eleições em 66. Isso é o que estava no horizonte, manter o calendário eleitoral. Por que não teve? Porque o Juscelino ia ganhar a eleição. Tá certo? E com o Juscelino vinha, não é, a elite política que tinha sido destituída em 64. Tá certo? Então, ali, diante do risco da volta do Juscelino, que podia ser a volta, né, dos outros, suspendeu-se a eleição. Tá certo? E o regime foi num processo de aprofundamento da sua repressão. O que é paradoxal é que, do ponto de vista da reforma do Estado, o que o Castelo Branco fez não foi muito diferente do que estava proposto no plano trienal. Fez uma reforma fiscal, estava proposto no plano trienal. Fez um Banco Central para fazer uma política monetária autónoma. Manteve um certo controle de câmbio, não abriu a galega. Não. Em matéria de abertura para fora, só tem a Instrução 63, que é do Campos. A Instrução 63 é que permite ingressar capital estrangeiro sem registro no Banco Central. Eles suprimiram o controle de capitais e deixaram entrar. Então você tinha controle de câmbio, mas não tinha controle de capitais. E nunca mais teve, isso é que é verdade, até hoje. Entra e sai capital a galega, né? O que é muito perturbador, porque quando tem crise internacional, pode provocar, sistematicamente provoca uma crise de balanço de pagamentos. Bom, mas as reformas do Estado ele fez todas, então. E fez a reforma financeira, né, dos bancos. Do ponto de vista social, eles também introduziram algumas dimensões de modernização conservadora importante. Eles não foram completamente alheios à questão social. E a primeira delas foi a criação do INPS. A criação do INPS remonta a 67, governo militar, onde pela primeira vez o Estado brasileiro se preocupa em uniformizar o seu sistema de proteção social. E aí veio o lado desenvolvimentista dos militares. Voltou com Costa e Silva uma orientação que a gente pode dizer, sem muito rigor, desenvolvimentista. Que a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. As condições neste início de ano revelam que o nível de atividade está bastante alto e o nível de preços sob controle. Não há, portanto, mais nenhuma razão para acreditar que não possamos crescer com a rapidez desejada. E hoje em dia não se faz mais a política de um governo na praça pública demagogicamente. O que se faz é uma política de seriedade, uma política de incentivos, de estímulos. O chamado milagre brasileiro, capitaneado pelo Delfim Neto, foi de 68 a 73, quando o país cresceu a uma taxa média de uns 11% ao ano, com inflação contida na faixa dos 20%. Um conjunto de fatores que explica aquele milagre no momento em que o comércio mundial também estava explodindo. Esse foi um período que terminou conhecido como de milagre perverso. A concentração foi funcional para aquele padrão de crescimento da época, baseado no consumo da alta classe média e das elites. Bem, em 1973, o preço do petróleo quadruplicou. Provocou em alta da inflação, que saltou de 20% em 73 a 40% a partir de 74, a média. E já de partida sinalizou problemas de balanço de pagamento seríssimos, porque o Brasil importava quase todo o petróleo que consumia, né? Qual foi a resposta brasileira? A resposta brasileira foi da ilha de prosperidade no mundo em crise. Isso, na verdade, é o que aparece. Foi o que o Geisel falou, né? Tinha acabado de ser eleito.
Por que essa resposta tem essa natureza, na minha visão? Porque a crise do petróleo e a crise econômica que se seguiu, de ajustamento das economias centrais, com recessão nos 174, 75, parecia uma ameaça à estabilidade do regime militar e à doutrina da segurança nacional. As duas coisas estavam muito ligadas, porque sem o desenvolvimento nacional, né, seria impossível você manter as regras do regime autoritário. Ademais, em 74, o regime militar sofreu uma derrota política nas eleições para senador. Então foi nesse clima que o Geisel decidiu o segundo PND. A década de 70 já foi uma década francamente desenvolvimentista de indústria pesada de novo. Quer dizer, ela repete em escalas gigantes, não é? o que o JK tinha feito. Ela faz uma industrialização em todos os setores. Bens de capital, uma substituição de importações pesada, investimento em infraestrutura, fizeram tudo, não escapou nada. O Geisel estava fazendo uma política externa independente, totalmente anti-americana, nunca pôs os pés nos Estados Unidos. Visitou todo mundo, a Alemanha, o Japão, a Europa, mas não, os Estados Unidos não pôs os pés. E rompeu o acordo militar Brasil-Estados Unidos, que vem do tempo do após-guerra, entre 45. Vários fatores contribuíram para isso, né? Na superfície, pelo menos, eu diria que 2 deles foram a oposição dos Estados Unidos ao desenvolvimento da indústria nuclear brasileira e as críticas também a direitos humanos. Então, na verdade, não ia ter financiamento do Banco Mundial, nem de coisa nenhuma para essas coisas. Precisava de financiamento interno. E aí foi decisivo o Marcos Piatto, que foi, aliás, um grande presidente do banco. Foi o presidente mais poderoso que o banco já teve e que fez a dobradinha com o Veloso e com o Geisel. Que o Veloso, como era só o ministro do planejamento, não tinha instrumentos para cumprir o plano. O Veloso fez o plano no papel, mas precisava botar a execução, e não dava. O ministério não tinha poder para isso. E o Mário Henrique, que era da Fazenda e que era ortodoxo, cedeu porque o Geisel, ele respeitava muito o Geisel, considerava o Geisel uma espécie de pai dele. Então quando o Geisel dizia para ele murchar as orelhas e calar a boca, ele calava. Ele não ficava empombando lá e ficou até o fim do Geisel. Não houve privatizações. Ao contrário, aumentaram as estatizações. Em particular durante o Geisel. Era tudo Brás, Telebrás, não sei quantos, Siderbras, tudo tinha Brás na frente e era uma organização estatal. Tanto que quando eu era deputado, e o Campos ficava me torrando a paciência, dizendo que eu ainda era obsoleta, porque ainda era nacionalista, ainda estava apegado ao Estado, eu disse, não fui eu quem fiz. Quem fez? O Estado foram vocês, não fui eu. Então, a esquerda nunca esteve no poder para fazer o Estado. Foram vocês quem fizeram. Então, se alguém tem que se culpar dessa porcaria, são vocês mesmo, não eu. Só tem uma coisa. Eu sou contra o Estado autoritário, mas não contra o Estado com o aparelho de regulação. É que o Brasil sempre aproveita os momentos de crise mundial para sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, de certa maneira, o Rei Veloso viu, naquele momento, naquela conjuntura da crise da dívida externa, um momento espetacular para o Brasil dar um grande salto para frente. O Mário Henrique concilia com essa leitura, que é uma coisa fantástica, e começa então o discurso espantoso de que o Brasil agora sim será potência. Internamente, a visão é a seguinte: nada contra o capital privado, desde que ele obedeça à proposta de Estado. Então vem o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o discurso mais eufórico e autoritário de toda a história política e econômica brasileira, mas que é uma espécie de versão hiperautoritária da proposta do desenvolvimento industrial do passado. Só que a locomotiva desse desenvolvimento industrial seriam as empresas estatais. Então, o setor privado começa a se descobrir pró-democracia.
Eu acompanhei isso muito de perto porque, para nossa surpresa, naquela ocasião nós havíamos fundado a Unicamp, os economistas da Unicamp começaram a ser procurados pelos... Nós éramos antes vistos como perigosos esquerdistas, né? Aí nós passamos a ser procurados pelos empresários, a Fiesp. Havia uma onda, né? Onde a necessidade de democracia, precisamos de democracia, foi um crescimento absolutamente espetacular. Ao mesmo tempo que você tem o movimento sindical onde está projetando o Lula, você tem um movimento lá na Fiesp que se desdobra por todos os lados. E é, digamos assim, o fim do regime militar, quer dizer, é uma longa trajetória até terminar o regime militar, mas já está com a sua morte anunciada, né? Não se compreende, por exemplo, o processo de reestruturação das forças políticas no Brasil, né, sem levar em consideração o ressurgimento do movimento operário paulista, sobretudo, né? O Brasil até hoje tem a sua dinâmica política ditada pelo que aconteceu em São Paulo em 78, 79 e 80. Né? Os partidos que se reestruturaram ali, essa disputa PT-PSDB, não sei o quê, isso tudo tem origem lá. No final de 77 descobriu-se, né, que a inflação de 73, 74 tinha sido manipulada pelo governo. Os salários eram decretados pela ditadura, segundo uma fórmula que levava em conta a inflação passada e a inflação esperada no futuro. Isso dava lá um X de aumento, né? E em 73 a ditadura fraudou o índice de inflação passada. Quando acabou a censura prévia na Folha de São Paulo, em 77, eles publicaram a notícia. Isso foi foi uma revolução no Brasil, né? No início de 78, os trabalhadores da Scania pararam lá em São Bernardo pedindo a reposição de 73. A última greve no Brasil tinha sido em 68, né? 10 anos antes, tá certo? AI-5, repressão, assassinatos, etc. Ninguém imaginava que o movimento sindical estivesse vivo no Brasil. Os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano, exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira e é onde está o exemplo da greve de 1978. Tenham a consciência, se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Naquele estádio, você teve assembleias com 110, 120 mil pessoas, tomando decisões coletivamente. Em 79, né, se eles continuariam em greve ou não, com o seu sindicato todo preso, e todos eles condenados pela Lei de Segurança Nacional. Era uma greve contra a exploração do trabalho num setor que era um setor de ponta da economia, certo? Que multinacional, oligopólico, com mercado fechado, portanto altamente rentável, altamente produtivo e que praticava condições de trabalho desumanas. Longas jornadas, regime despótico de organização do trabalho, gerências autoritárias, salários baixos, baixa qualificação do trabalho, alto parcelamento, a coisa do taylorismo, fordismo, a divisão das tarefas, então trabalho repetitivo, cansativo, doenças profissionais, etc. Os militares fizeram uma reforma, deram anistia em 79, deram entre aspas, né? A anistia foi demandada e batalhada a ferro e fogo, mas
concederam finalmente em 79, junto com a anistia veio a reforma partidária que abriu espaço para a volta do PDT, para o PTB, para o PT, que foi construído, foi criado em 80. Enfim, então você tem, ainda sob regime militar, general João Batista de Figueiredo, tá certo? Ex-chefe do SNI do Geisel, portanto, alguém da estrutura de repressão do governo militar, né? Assume o poder já com um sistema partidário liberado. E aí, em 79, junto com o segundo choque de preço do petróleo, que nos fragilizou, os juros internacionais explodiram. Finalmente, destacam-se os efeitos perversos da escalada de preços do petróleo e da inflação importada, cujas repercussões talvez ainda não possamos avaliar devidamente. Aí a coisa começou a encrencar, porque aí nós começamos a nos endividar e a permitir que as empresas e os bancos se endividassem fora. Inclusive a permitir que a Eletrobras se endividasse fora. Para os grandes programas energéticos, aí a gente começou a pedir dinheiro ao Banco Mundial. E aí foi rosca, porque aí, com o choque da taxa de juros de 79, obviamente nós quebramos. O país quebrou literalmente, né? Quebrou literalmente. O Mário Henrique já sabia que a gente ia quebrar e que ia ter o choque de juros, porque ele tinha assistido a reunião do Fundo Monetário em que o presidente do FED tinha avisado que ia fazer o que lhe desse na telha para sustentar o dólar e que os outros se lascassem. E aí ficou o Delfim. O Delfim, quando houve a moratória mexicana, em 82, quis fazer a moratória junto e falou com o presidente. Mas havia eleições, era um ano eleitoral para os governos de Estado. Aí o homem me perguntou para ele se ele ganhava as eleições com isso. Eu disse, presidente, não estou propondo nada eleitoral, estou propondo uma coisa de soberania nacional. A gente se vê livre desta porcaria, vai junto com os mexicanos e depois negocia a moratória. Ah não, mas assim é muito perigoso e eu vou perder a eleição. Ele não fez a moratória. Bom, resultado. Delfim ficou rolando, não pagava, empurrava, fazia triplicata com os títulos da Petrobras. Fez o diabo. Ia lá fora dizer que o balanço de pagamento estava bem, não estava nada, estava uma porcaria. Mudou o conceito de déficit para déficit operacional, não era nominal do Fundo Monetário. E acabou fazendo um acordo. O Fundo Monetário fez 17 cartas de intenções com o fundo e não cumpriu nenhum. E depois foi embora. A verdade é que o processo econômico foi apresentando vicissitudes cada vez maiores, quer no balanço externo, quer no processo inflacionário, e o final do regime, com João Figueiredo, você está assistindo já um claro mergulho numa fase de atrofia econômica, de estagnação econômica. Foi a partir de 81 que o problema da dívida asfixiou de vez a economia. A economia entrou, então, num longo período de instabilidade, baixo crescimento, que perdurou por mais de 2 décadas. O Napoleão dizia uma coisa muito engraçada, que o militar pode fazer o que quiser com a baioneta, menos se sentar nela. Isso é uma frase de Napoleão. Os militares brasileiros descobriram que podiam fazer qualquer coisa com a baioneta, se esqueceram da restrição, não pode sentar nela. Não, meus amigos, chegou a hora de nós pronunciarmos uma palavra só, um monossílabo, que é o universo de toda a nossa esperança e de todas as nossas reivindicações. É um monossílabo da força de pai, mãe, fé, que é sim, sim às eleições diretas, já, para presidente da República.
A queda do regime militar, nós já discutimos um pouco, foram fatores múltiplos, né, que contribuíram para isso, fatores sociais, tem a ver com a ação popular nas ruas, tem a ver com o movimento sindical, tem a ver com o movimento das sociedades civis, da OAB, né, de outras sociedades, o movimento da igreja, quer dizer, houve realmente aí um conjunto de movimentos que levavam na mesma direção, que era o final do governo militar, e que culminou nas grandes marchas pelo voto pelas eleições diretas e com a eleição do Tancredo. E o voto que decidiu a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República deu início a um verdadeiro carnaval no Rio de Janeiro, não faltando nem mesmo confete e serpentina. Mas aí vem de novo a tragédia. A pessoa que é eleita e não toma posse morre. Fato político fundamental para mim é não ter havido eleição direta de presidente na transição do regime militar e ter sido de certa maneira vivido uma experiência estranhíssima, que é a seguinte: na pactuação da transição se tomou Tancredo Neves como uma figura comprometida com a democratização, mais próxima do conservadorismo. E o número 2 passou José Sarney, que era uma figura do autoritarismo. Vice-presidente da República, José Sarney, no exercício do quadro de presidente. E eu diria que o fato de não haver eleições diretas retirou do Brasil a possibilidade de fazer uma discussão profunda em torno de uma pequena pergunta: por que houve autoritarismo? O primeiro governo, digamos, é democrático, embora por eleição indireta, que despertou de início, né, sobretudo a partir da Constituição. Né? Eu acho que o que dominou os primeiros anos do governo foi a preparação da Constituição, né, de 88. E aí foi um movimento também bonito, cívico, uma enorme participação, eu acho que a gente esquece isso, enorme participação, e que resultou numa Constituição que, né, é tipicamente nossa, quer dizer, extremamente prolixa e tal, mas que introduziu uma série de elementos democratizantes. A Constituição fica, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Viva a Assembleia Nacional Constituinte! Viva! A Constituição de 88, que reconstrói o chamado Estado de Direito, foi a opção para orientar aquela enorme avalanche de adesões. O diagnóstico ultra simplificado é que todos os problemas brasileiros eram no regime autoritário. Então você tinha que ter a condição mais democrática possível e construí-la da forma mais abrangente possível. Então todos os vetores entraram lá. Sem haver nem amadurecimento, nem grande debate. Orçamento de Seguridade Social é uma inovação absolutamente espetacular, não foi praticamente discutida, foi aprovada. Ela preserva todo o instrumental do Estado desenvolvimentista, preserva a definição de empresa nacional, por conta seguinte, ela é absolutamente serventuária do que seriam as instituições do antigo modelo de desenvolvimento. Ela preserva o trabalho, inclusive aumenta a proteção ao trabalho, a principal delas é o auxílio-desemprego, e finalmente tem uma enorme inovação, que é o orçamento de seguridade social. No orçamento de seguridade, toda a sociedade pactua o seguinte: nenhum velhinho de 65 anos deixará de ter uma pensão familiar, nenhum
deficiente físico ou portador de qualquer deficiência ficará imerso em pobreza, terá uma pensão familiar. Exorcizamos definitivamente, ao nível da tecnologia possível, a dor e melhoremos as condições de vida. Preservaremos integralmente os direitos de quem trabalhou. Ao terminar o processo laborativo, ninguém sofrerá perda de renda. E daremos assistência a todos os setores enfraquecidos da sociedade. É uma carta de proteção social. Quem aprovou? Todos nós brasileiros. Nós estamos dizendo que isso tem prioridade sobre tudo mais. O orçamento de solidariedade define o gasto e a receita tem que ir lá chegar. O que é que eles fizeram? Pegaram a receita que foi pensada pelo Constituinte e a converteram para a Caixa Única para fazer superávit fiscal. Não há nem mais orçamento de seguridade social, porque implodiram e não converteram numa peça orçamentária que seria desafiadora do orçamento fiscal. O compromisso social brasileiro era fazer a sociedade do bem-estar e de proteção social mais avançada do planeta. Orçamento de Seguridade Social. Aí encontramos o país numa sinuca. Estávamos com a hiperinflação já. Aí começa a sucessão de planos de estabilização. Aí já não se fala mais de desenvolvimento. A nova república se inicia em 85, com inflação não só alta, como também crescente, passando do patamar de 200% anuais, já apontando para 300%, 400% anuais, e o governo lança, em 86, o Plano Cruzado. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. A decisão está tomada. Agora cumpre executá-la e vencer. Nós começamos por fazer o cruzado. E sabe por que não aguentavam? Porque arrebentava o balanço de pagamento, a gente perdia divisas, quebrávamos, literalmente a gente quebrava. Ele não tinha reservas. Quando o coisa assumiu, o ministro da Fazenda do Sarney, tínhamos 7 bi. E no fim do plano tinha 2 bi. De boca, porque na verdade não tinha nada. Então não teve jeito, aí teve que fazer moratória mesmo. O plano fracassa e daí para frente a inflação continuou a ser combatida sem êxito por uma sucessão de ministros e de planos anti-inflacionários. Chegou-se à beira da hiperinflação e ela foi finalmente eliminada em 1994 pelo Plano Real. Fracassos de planos econômicos de estabilização levou realmente a um fim melancólico do primeiro governo, já um início de, digamos, de desapontamento em relação à própria democratização, né, no final deste primeiro governo, que explica, em boa parte, a eleição do Collor, né? Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude o nosso povo, para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. E aquela figura, novamente, figura de quê? É o caçador de Marajás, é o Salvador, que vem aqui nos redimir. Né? Isso, para muita gente, né, isso colou. Não era uma revista, porque ele vinha de uma família política, mas certamente não tinha liderança política, não tinha partido forte, não tinha nada. Então, um fenômeno desses de apelo quase que carismático. Botou aquela menina de ministra da Fazenda, fez outra tentativa de estabilização, que foi meter a mão nas cadernetas de poupança e nos depósitos. Também não resolveu. E finalmente o Malan, que estava em Washington, no Banco Mundial, conseguiu, depois de 2 anos de
suor e lágrimas, negociar a dívida externa. Nós fomos o último país importante da América Latina a negociar a dívida externa. Se você diz que, e o povo está todo convencido, que a democracia resolve tudo, e a tal da democracia é implantada, e continuam os problemas de educação, problemas de saúde, problemas de estrada, problema de inflação, problema de desemprego, todos os problemas continuaram, a tal da democracia não está com nada. Mas se o regime autoritário é culpado de tudo isso, a democracia não resolve, eu entro numa espécie de quê? De estupor político, que é a nova geração desse rapaz aí. Retira o Brasil de pauta. Ah, o mundo globalizou, é melhor a gente estar atento às tendências mundiais. Não foi o Collor de Mello que pegou a indústria automobilística brasileira, que era o orgulho brasileiro dos anos 50, e não disse que o carro brasileiro era uma carroça? Ou não? Desmoralizou a industrialização, no que era o item principal simbólico. É um horror. O que aconteceu nos anos 90 é uma coisa indescritível. De um lado, uma pessoa absolutamente correta, né? Nunca vi Itamar ser acusado de qualquer roubo, de qualquer desvio de dinheiro, de qualquer... mas, ao mesmo tempo, totalmente mercurial, né? Difícil mas que teve um mérito, a meu ver, muito grande, né? De apoiar totalmente, né, o plano que, afinal, deu certo, né? De estabilização, que foi o plano real, que os outros fracassaram. Ele sustentou aquilo, em dúvida, um livro recente mostra que ele tinha muitas dúvidas, mas sustentou até o final. O nosso objetivo é o do desenvolvimento em bases seguras, com a criação de empregos remunerados, com justiça. O programa, como nós dissemos, não tem dia D, é um processo, é um programa. Nós não vamos cair na ilusão de mais um tiro, que seria ou um tiro no pé ou na água. E até agora, nós não deixamos de fazer o que dissemos que íamos fazer. A redução da pobreza que nós observamos na gestão do Fernando Henrique se deve exclusivamente ao fato de nós termos superado as altas inflações, a gente tinha um processo inflacionário muito alto, e que, evidentemente, isso melhorou o poder aquisitivo da população. E, de fato, também na gestão do Fernando Henrique, começa a haver uma recuperação do poder de compra do salário mínimo, né? Ligeira recuperação. Então, a gente tem uma curva ascendente para o salário mínimo. Aí o neoliberalismo, meu bem, é desregular, privatizar, desestatizar, o Estado não é interventor, vive ao mercado, então não houve nada tampouco. Quer dizer, houve o plano de estabilização cruzado, o real, que funcionou, foi um plano de estabilização, mas que teve como contrapartida tudo quanto é desgraça. Câmbio sobrevalorizado. Foi a primeira vez que nós sobrevalorizamos pesado, com que desde então as exportações de manufaturas brasileiras começam a ser prejudicadas, desde o Fernando Henrique. Taxa de juros lá nas alturas, 42%, o negócio. A Selic, não estou falando os juros do mercado, não, estou falando da Selic. Então foi um plano de estabilização drástico, embora original do ponto de vista da mudança da reforma monetária. Eles fizeram uma reforma monetária original. Ele aprofunda o processo de abertura comercial com um aspecto que não havia antes, que é a âncora cambial, que valorizou brutalmente o real. O real começou, né, valendo 86 centavos de dólar. As pessoas não se lembram disso, né? A moeda brasileira valia 86 centavos de dólar. Isso foi por muito tempo, né? Isso provocou uma razia na indústria brasileira que não era competitiva, porque não tinha capacidade de competição com o mercado internacional com uma moeda valendo 86 centavos de dólar. Então, um processo que vinha lentamente
de maneira defensiva, etc., até então se torna um processo ofensivo de reestruturação tecnológica dura. E aí o efeito disso é desemprego industrial, né? Aí de operário. Você começa a expulsar da indústria parte da classe operária. Os cálculos que eu fiz sobre isso, né, entre 89 e 98, a indústria perdeu 1.700.000 empregos formais no Brasil. Não é pouco para um setor que empregava 8,5 milhões de pessoas. Tá certo? Então o desemprego foi brutal. Até então, em 20, corretora 79. Existe mais algum lance? Até então, em 60, o último lance da corretora 79. Não há mais lance? Está fechado o leilão. E, na verdade, o que nós fizemos foi nos curvarmos a este vagalhão neoliberal que tomou o mundo. Privatizações que não deviam ser feitas. Porque ninguém discute mais isso, todo mundo acha que as privatizações foram formidáveis. Mas eu pergunto o seguinte, veja bem, por que privatizar a Vale do Rio Doce? Era uma companhia de altíssima eficiência. Veja as privatizações das companhias de distribuição de energia elétrica. Mas o grande público não sabia que a energia elétrica brasileira para a indústria é a mais cara do mundo. E que, na verdade, a distribuição de energia elétrica é o filé. Não é a geração e o investimento, que é tudo a longo prazo, com taxas de retorno baixas, etc. O presidente Fernando Henrique e a sua equipe, à exceção do Serra, né, que era o grilo falante nessa época, a respeito da inconsistência da política econômica, que eles diziam? Né? Eles diziam que era preciso aceitar o novo paradigma que estava consubstanciado no chamado consenso de Washington, né? Que, aliás, não recomendava a valorização do câmbio, né? Vamos fazer justiça ao John Williamson, não recomendava a valorização do câmbio, mas todas as outras reformas liberalizantes foram feitas, incluída a privatização. Mas a privatização já é um resultado do funcionamento dos novos mercados financeiros. Que a privatização não tinha nada a ver com a eficiência das empresas, com a eficiência micro nem com a eficiência macro, tinha a ver com o movimento do capital financeiro. A gente não pode esquecer que o período Fernando Henrique teve vários incidentes, né, ao longo do seu mandato. Teve a crise mexicana de 94, teve a crise asiática de 97 e 98, e tudo isso já era fruto dessa nova natureza dos mercados financeiros que vem evoluindo desde os anos 80 e vem se desenvolvendo, né, de maneira assim arrasadora. Né? A crise russa de 98, depois a crise brasileira de 99, a crise argentina de 2001. Só que a grande tragédia ficou restrita nesse momento apenas aos países da periferia, né? Que fizeram planos de estabilização fundados, na verdade, quase todos eles fundados no quê? Fundados na ancoragem das suas moedas nacionais ao dólar. Então as estabilizações foram feitas assim e isso exigia uma grande resposta e fluidez dos mercados internacionais, que quando ocorria estabilização, né, eles, na verdade, iam vorazes para os ativos baratos desses países que tinham tido hiperinflações ou inflações muito elevadas no passado, ou desvalorizações cambiais muito importantes. Não é? Então, isso tem a ver também com o processo de privatização, que a privatização tem mais a ver com uma questão financeira e patrimonial e muito menos uma questão de eficiência das empresas. Na verdade, esse discurso acabou com o projeto nacional brasileiro, da soberania como projeto próprio. Passou a ser o quê? Integração competitiva, foi a palavra que eles usaram inicialmente,
A globalização é a solução. E o Brasil começou a desmantelar os instrumentos de defesa da economia nacional. Nesse cenário, a vulnerabilidade brasileira à dívida externa deu às forças conservadoras a capacidade de ir exigindo reformas cada vez mais destrutivas do patrimônio do velho Estado Nacional de Desenvolvimento. Não conseguiram privatizar o Banco do Brasil, nem conseguiram privatizar o BNDES. A Petrobras, eles pegaram o lote chave de ações e venderam em Nova York. Eles fizeram um AUE brutal, né? Mas sem ter nenhum outro projeto para colocar no lugar. Porque nem sequer o projeto de globalização eles o formularam de maneira clara e inequívoca. Nós antes taxávamos a remessa de lucros em 17%. O Fernando tirou. Ele tirou tudo. Considerou nacional igual a estrangeiro. Não tem capital estrangeiro mais. É tudo nacional, pela Constituição. Se tem a sede aqui, está seguindo as leis, etc., não se declara como filial fechada. Não se declarando como filial fechada é nacional. E ninguém é filial fechada mais, isso era nos bons tempos. Hoje, a tecnologia da soja, que foi transformada de planta de clima temperado em planta tropical, pela pesquisa agronômica da Embrapa, está dominada a produção da semente pela Monsanto, que é um grupo estrangeiro. Os fertilizantes passaram a ser hoje quase todos eles dominados por empresas estrangeiras, com características quase que monopólicas. Na verdade, nós temos um complexo de soja que só é nacional por dois personagens, o produtor de soja e o caminhoneiro de soja. Tudo mais é controlado por capital estrangeiro. Todos os equipamentos, todas as ferramentas, todas as máquinas, tudo isso são filiais estrangeiras. Eu acho isso inquietante. Hoje o Brasil é o país maior produtor de grãos do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos. Maior produtor de carne, maior produtor de soja, maior produtor de laranja. Quer dizer, nós não somos o país do café no modelo agroexportador. Nós somos um país pujante, que tem uma liderança agrária hoje no Congresso extraordinária, surpreendente, né, que tem uma capacidade de mobilização, de fazer valer seus interesses, e nós não conseguimos realizar justamente o nosso projeto de desconcentrar a propriedade. Você sabe que houve um censo em 2006 que mostra que 70% dos alimentos que nós consumimos no Brasil ainda vem da pequena propriedade familiar. O agro nacional é aquele agroexportador, que foi aquele que se beneficiou do desenvolvimento das forças produtivas para mecanização do campo, né, para o desenvolvimento justamente dessa grande agricultura capitalista que levou, por exemplo, no Centro-Oeste, a gente ter uma concentração fundiária extraordinária, né? Então, o Brasil foi se arrumando sem rupturas do ponto de vista social que permitissem forjar uma sociedade mais igualitária. Mas a indústria automobilística ainda é simbólica, né, do ponto da coisa de como é que o trabalho se organiza. Só que essa indústria automobilística hoje, ela emprega 5% do que empregou há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás. Você produz um automóvel hoje com 5% da presença humana que você tinha há 30 anos atrás. A indústria automobilística hoje ela é praticamente um hospital, no sentido de que as fábricas são perfeitamente limpas. Todo o processo produtivo ele é visível, o controle sobre a limpeza, o silêncio, as condições de trabalho, etc. Tudo isso é parte do processo de produção de qualidade, entendeu? Que dá, por exemplo, as certificações, sem as quais as empresas hoje não conseguem mercado. Esse processo de produção é um processo altamente produtivo no sentido do produto por hora de trabalho, né? E produto por homem empregado.
E eu estou falando da indústria automobilística porque ela foi a base do surgimento dessa renovação do sindicalismo no Brasil, embora tenha se espalhado para os outros setores, né? E nas cidades? Nas cidades nós estamos com a imbecilidade de fazer o transporte urbano repousar cada vez na modalidade individual, deixando a cidade do Rio e São Paulo com esse congestionamento brutal, que o que vai acontecer, Deus me livre, eu não quero nem pensar, porque a frota automobilista está crescendo 9% ao ano. Lula manteve a construção institucional que no Brasil veio da hiperinflação para cá. É um longo processo de reconstrução, do qual o Fernando Henrique também participou, né? Eu digo que o que o Lula fez foi, na verdade, ter a sabedoria de aproveitar esse momento de bons ventos na economia brasileira, né? E ele deu um destino correto para as suas políticas sociais. E teve a felicidade de fazer aquilo que todos nós queríamos, que é de puxar os de baixo para cima. Não é que você formou uma nova classe média, que você integrou essas pessoas ao mercado de consumo, ao mercado de crédito, e as tornou cidadãs consumidoras. O Brasil hoje tem menos exclusão social que tinha em 78, 79. Em 1980, o Brasil tinha 46 milhões de pobres. Em 1990, 52 milhões de pobres. Tá? Hoje você tem 26 milhões de pobres. Pelo mesmo critério. Critério de linha de pobreza, né, que é a pessoa ter uma renda de X reais por dia, mínimo, tal. Que é o critério da linha de pobreza da ONU e que vários economistas utilizam também. Então, o Brasil hoje, usando a mesma medida de pobreza, né, tem metade dos pobres que tinha há 30 anos atrás. Primeiro ano foi um governo, uma política monetária restritiva, não tanto quanto do Fernando, mas restritiva, e um ajuste fiscal também, subindo a receita. Mais do que cortando o gasto, subindo a receita. E deu o primeiro aumento do salário mínimo. Que isso em estabilização nunca tinha sido feito. Ninguém, quando está fazendo estabilização, dá aumento do salário mínimo. Isso é um anátema. Mas demonstrou que, na verdade, não é isso que causa a inflação. A classe média alta foi prejudicada. Foi a classe média média e a classe média baixa. Esses é que foram beneficiados. E os trabalhadores de salário mínimo. Por isso é que foi uma coisa de massas, com expansão de crédito para gente que é pobre. Você fez uma bancairização que não havia. Quer dizer, você não podia ter crédito bancário. Gente com salário mínimo não tinha crédito bancário. E a partir do Lula passa a ter. Começa com a Caixa Econômica Federal e se generaliza, Banco do Brasil também, etc. Então, com crédito, subida do salário mínimo, é claro, aumento de emprego brutal, que aumentou. Quando ele disse na eleição que ia criar 10 milhões de empregos, o pessoal ganhou, foi o que ele criou 10 milhões de empregos, nem mais nem menos, nos 8 anos. E ademais disso, regularizou a situação de trabalho de muitos informais. Nós fomos o único país que na crise de 2009 não tivemos desemprego. Único. O governo Lula introduz alguns elementos importantes de mudança na dinâmica econômica brasileira. O Lula é um egresso
desse mundo do trabalho, ele é uma expressão incontestável do projeto varguista. Quando o Vargas... Veja, eu não estou dizendo que o Lula é o Vargas, eu não estou comprando a ideia de que o Lula é um populista como o Vargas, essa coisa toda que foi a tônica da discussão da direita, né, em relação ao governo Lula. É disso que eu estou falando uma coisa muito mais profunda. Quando o Vargas disse, um dia vocês serão o governo, o Lula é a concretização desse projeto. E desempenhou esse projeto, não é, as últimas consequências, com a ideia de que temos que retomar a autoestima do brasileiro, que temos que voltar a construir identidades baseadas no trabalho e no emprego, não necessariamente o trabalho industrial, o emprego protegido, regulado, não é, com proteção estatal e etc. O Lula é a expressão disso. Isso foi uma mudança da água para o vinho em relação à década de 90. O Lula demorou a implementar esse projeto. Não foi capaz de fazer isso nos primeiros anos do seu mandato. Isso só se aprofundou no segundo mandato, porque o primeiro ano foi de recessão, praticamente, por causa da crise. 2003 foi isso. 2004 foi o início da implementação desse projeto. 2005 veio o mensalão e o projeto ficou em suspenso. Mas eu quero falar da economia. Os problemas brasileiros centrais são problemas que estão ligados à estrutura produtiva e ligados à estrutura social. Na estrutura social, eu acho que o nosso problema principal é garantir de forma absolutamente inequívoca um piso de vida mínimo a todos os brasileiros. Por isso, eu festejo, nos últimos anos, a continuidade da política de elevação do salário mínimo real. Nada mais importante do ponto de vista social no Brasil que o salário mínimo, porque ele é um indexador de todos que não têm carteira assinada. Então, o salário mínimo real cresceu sim, cresceu bastante. Extremamente positivo isso. Essa é, de todas as coisas que foram feitas, a melhor delas. Porém, do meu ponto de vista, é necessário universalizar isto. Só há uma maneira de universalizar, é com a Seguridade Social. Pensão familiar, pelo menos salário mínimo. Se você fizer isso, você coloca todas as pessoas no compasso do salário mínimo. Como é que você diminui as distâncias sociais? Por uma política de salário que eu já disse aqui. O simétrico disso é cair o juro, né? Você manter o juro lá em cima, danou-se, né? Danou-se, porque o que é que o governo do PT mostrou? Pode vender financiado o que quiser, mas os lucros dos bancos crescem sem parar. Cresce mais que a economia. Cresce mais que o salário mínimo. O que é que você faz? O lucro real dos grandes bancos brasileiros cresceu 11% ao ano durante os anos de FHC. Cresceu 14% ao ano durante os anos de Lula. E já cresceu mais no ano inicial de Dilma, aí não dá, entende? Que o marco do governo Lula, eu acho que foram uns 2 ou 3 aspectos. Eu acho que o primeiro deles foi mérito, talvez, pessoal realmente dele, de manter a política de estabilização monetária, de não tocar nisso, né, que poderia voltar tudo atrás novamente. Há discordâncias em relação ao exagero ou não disso, mas o fato de manter isso, de respeitar a autonomia do Banco Central e de garantir a credibilidade do país no exterior, eu acho que isso foi fundamental. E o outro lado, obviamente, foi de reforçar realmente o lado social, né, das políticas de governo. Inclusive, o Bolsa Escola foi transformado em Bolsa Família e ampliado enormemente, aumento do salário mínimo e tudo isso fez com que isso vai ser marca, obviamente, do governo Lula. Olhando para frente, quer dizer, é uma estrada imensa que nos resta para consolidar a democracia, né? A democracia política. Porque eu digo, não há democracia, considerada democracia política, isso é via democracia social também. Quer dizer, esta combinação das duas é algo absolutamente fundamental. Você não pode ter uma democracia política estável se não tem um povo político
E se para ter um povo político, você precisa ter um povo também econômico, no sentido de ter, né, um povo com renda, né? Qual é o milagre que chama? China. China, que é o maior acontecimento da história mundial depois da Revolução Industrial, a meu juízo. Né? Bom, abriu uma oportunidades de exportação para nós extraordinárias, né? Deslocou a curva de demanda dos nossos produtos de exportação primários, não é? É uma coisa realmente de deslocamento de curva, não é uma coisa de flutuação. O balanço de pagamentos brasileiro começou a ficar bonitinho, né? E, na verdade, isso abriu possibilidades para você ter um círculo virtuoso de subida das exportações, aumento do poder de compra, subida do quantum de exportações, aumento do poder de compra das exportações, certo? Balanço de pagamentos bonito, aí você pode reativar o crédito, o investimento público começa a reagir, emprego, e faz essa coisa, esse ciclo que nós tivemos de 2003 para cá, que é um ciclo de consumo, né, que está se esgotando, mas isso depois nós podemos falar, e outros poderão falar até melhor que eu sobre isso. Independentemente dessa área econômica, do ponto de vista político também, quer dizer, a independência se faz menos por um isolamento e mais pela capacidade de diversificar seus parceiros. Solidificar a integração possível, que era a América do Sul. Não é que a gente tenha nada contra a América Latina e Caribe, ótimo, mas não era tão fácil. Tínhamos que nos aproximar de outros países em desenvolvimento. Partimos para uma aproximação com os países árabes, né? E tudo isso sem brigar muito com os Estados Unidos ou com a Europa, tudo isso funcionou junto. Uma coisa ajudou a outra, né? Porque se você está dialogando com o mundo árabe, por exemplo, eu não preciso dos Estados Unidos, eu não preciso da Europa para falar com o Egito, né? E se você pegar qualquer, não digo, mas muitos países, você vai ver que o nosso comércio deu saltos assim estratosféricos. O negócio deles é fortalecer o capitalismo brasileiro e, portanto, as grandes empresas, que o Brasil não é um player internacional e que isso decorre do fato que as empresas brasileiras são fracas internacionalmente. Então é preciso fortalecê-las, dar músculos para que elas possam atuar no cenário internacional de forma importante. Eles são nacionalistas do grande empresariado. O Brasil é um país muito desigual e o Brasil nunca conseguiu ter um grande movimento social de caráter nacional que conseguisse unificar uma plataforma social e que conseguisse levar realmente a um novo compromisso de classes. Mas, sem dúvida, talvez o que nos faltou tenha sido a radicalidade de uma ruptura que tenha levado à necessidade de um compromisso histórico para uma nova sociedade. Nós queremos o quê? Virar uma caricatura dos Estados Unidos? Uma sociedade de massas? O individualismo de massas? Ou nós queremos, na verdade, construir uma sociedade fundada em valores humanistas? Isso é que nós vamos que responder. Globalizou mesmo, e sobre isso não há dúvida.
globalizou. Isso é um período parecido com o século XIX. Isso não é o século XX. O século XX foi o século dos capitalismos nacionais. O século XX foi o século dos capitalismos nacionais. Quer fossem fascistas, quer fossem socialistas, quer fossem capitalistas intervencionistas, quer fossem social-democratas, mas eram capitalismos nacionais. Mas este século XXI não está nada nacional. Eu acho que a história é sempre um mergulho no passado para entender o presente. Já é difícil entender o presente, porém é particularmente difícil prognosticar o futuro. Tanto que essa é a armadilha que, de certa maneira, captura, né, o chamado pensamento econômico. Ele é razoável para explicar o presente. Lançando mão da economia política, é possível explicar como é que se formou o presente, porém é extremamente difícil, a partir do instrumental que o economista dispõe, pensar o futuro.